Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você nunca falou isso, você com certeza já ouviu. Mas o que é esse negócio de Espírito Santo? Um conceito muito conhecido dentro de todas as vertentes cristãs, mas sinceramente, pouca gente sabe o que isso realmente significa. Inclusive, você sabia que esse conceito, essa noção de Espírito Santo, não aparece exclusivamente no cristianismo, mas sim em várias outras religiões, em vários povos diferentes dos povos que deram origem ao cristianismo. Pois é, pessoal, com outros nomes, com algumas diferenças, mas o mesmo fundamento por trás. E nesse vídeo, iremos fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é comparar tradições antigas. Colocaremos esse conceito de Espírito Santo do cristianismo diante do budismo, hinduísmo, o antigo hermetismo, da antiga cultura tradicional da Índia, o taoísmo, onde eu vou te mostrar que todos esses povos e alguns outros falavam de forças invisíveis que preenchem o ser humano, que dão inspirações para o ser humano, que nos conecta com algo divino e sobrenatural. Pois é, pessoal, Jesus de Nazaré não foi o único a falar desse conceito de Espírito Santo, nem mesmo o primeiro. Eu vou mostrar isso tudo para você nesse vídeo aqui, que pode ser muito perturbador para algumas pessoas, mas eu garanto que irá expandir a sua mente de um jeito que pode alterar para sempre a forma como você vê Deus. Para sempre. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saber Mais. Meu nome é Renato Generoso, esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Me segue lá que eu tô postando conteúdos também toda semana. Para quem não sabe, eu sou um estudante de ciência da religião e hoje venho trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Então já se inscreve no canal se você gosta de assuntos como esse, deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. E, claro, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir. Um agradecimento especial para todos os membros do canal que vem me ajudando e muito a fazer tudo isso aqui, todo esse trabalho que eu faço aqui no YouTube crescer. Obrigado, meus amigos. Se você quiser colaborar com todo esse trabalho, fique à vontade para se tornar um membro. Mas se não puder, se não quiser, tá tudo certo. Só o seu like, sua inscrição, seu comentário já me ajuda bastante. Mas é isso. Chega de enrolação, agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Jesus de Nazaré é com certeza uma das pessoas mais famosas da história. Pelo menos na civilização ocidental, é a mais famosa de todas. Nascido dentro do Império Romano, na província da Judéia, como um judeu, depois dos seus 29 anos ele começa a transmitir conhecimentos e ensinamentos, levando as pessoas a questionarem tudo o que elas sabiam da vida até então, fazendo as pessoas verem Deus de uma forma diferente do que era mostrado na época dentro da sociedade judaica, fazendo as pessoas enxergarem a natureza de Deus sobre uma outra perspectiva, revelando um Deus totalmente diferente do Deus que aparecia no Velho Testamento da Bíblia. E por isso, além de atrair muitos seguidores e discípulos, ele também fez muitas inimizades, até porque ele provocava bastante os líderes religiosos do judaísmo. E por isso, conforme o tempo foi passando, foram conspirando contra ele e ele infelizmente teve aquele fim trágico. Porém, pessoal, hoje vamos nos concentrar nos seus ensinamentos. E dentro dos ensinamentos de Jesus, ele trazia o conceito do Espírito Santo. Um conceito que no Novo Testamento da Bíblia é amplamente divulgado por Jesus e posteriormente por seus discípulos, onde ele falava disso, onde ele instruía as pessoas a buscarem se conectar e receber o Espírito Santo dentro delas. Um conceito praticamente inexistente em todo o Velho Testamento. O conceito de Espírito Santo até aparece no Velho Testamento em umas 3 vezes, porém, de forma muito simples e totalmente diferente do conceito de Espírito Santo que Jesus traz. E no próprio Novo Testamento, o conceito de Espírito Santo ele aparece tendo algumas explicações diferentes. Talvez o momento mais icônico do Espírito Santo narrado na Bíblia, logo no livro de Mateus, onde diz que no seu batismo, Jesus, sendo batizado por João Batista, desce sobre ele o Espírito Santo e ilumina Jesus. É o que dá a entender, pelo menos, como se fosse uma energia que desce do céu em direção a Jesus e
brilha sobre ele, digamos assim, ou faz ele ter uma iluminação com aquilo, algo que não é muito explicado, como uma pomba que desce do céu e não uma pomba literalmente. Vamos aqui separar o que é linguagem simbólica para a gente conseguir entender. E em outro momento onde esse Espírito Santo aparece dessa forma, com relação a algo que desce do céu, é no livro Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 2. No dia de Pentecostes, de repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, aqui vemos algum fato sobrenatural que não conseguimos entender, como algo que desce dos céus, como um vento e tal, preenche a sala onde os discípulos estavam, onde os apóstolos estavam. Em cima da cabeça deles aparecia uma espécie de chama e eles ficaram, por conta desse acontecimento, cheios do Espírito Santo. Como se fosse então algo, talvez algumas divindades ou o universo, não se sabe, não está explicado, como se fizessem alguma coisa que deu condições, certo, para os discípulos, os apóstolos, receberem o Espírito Santo, conseguirem ter o Espírito Santo dentro deles, já mostrando esse Espírito Santo como algo dentro de cada ser humano, que é justamente como o Espírito Santo aparece na maioria das vezes em que ele é citado em todo o Novo Testamento, como algo que está dentro de cada ser humano. Existem várias amostragens disso na Bíblia, onde, por exemplo, no livro de Lucas, diz que João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 8, versículo de 15 a 17, mostra que os discípulos oraram para receber o Espírito Santo dentro deles. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 44, diz que Pedro falava a algumas pessoas e caiu o Espírito Santo sobre aquelas que ouviam a palavra. Ou seja, como se por Pedro ter concedido uma palavra, uma oração para algumas pessoas, elas conseguiram ter o Espírito Santo dentro delas funcionando. Para quem não sabe, o livro de Atos se passa logo após a vinda de Jesus na Terra, onde os discípulos começam a dar continuidade no trabalho e na missão de Jesus. Depois daquele momento do Pentecostes que eu falei para vocês, é como se alguns deles tivessem recebido poderes até de curar, como diz que Pedro fez, e também de ativar o Espírito Santo dentro de algumas pessoas, como se fosse ajudar as pessoas a se conectarem com o Espírito Santo. Isso é o que diz a tradição cristã. Quando a gente olha para as cartas escritas por Paulo, mostram o Espírito Santo sendo algo que habita dentro de cada ser humano. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Enfim, várias passagens da Bíblia mostram esse tal Espírito Santo sendo algo como se fosse uma força interna dentro de cada ser humano, e os discípulos são pessoas que aprenderam a ativar isso nas pessoas, que seria algo que conectaria essas pessoas a Deus, a uma força suprema e cósmica no universo. Esse próprio Espírito Santo seria um pedacinho de Deus, e isso é praticamente o que Jesus dá a entender em vários momentos, como vemos no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus está dando conselhos para os discípulos e diz o seguinte: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, ou seja, se vocês, sendo pessoas ruins, conseguem fazer coisas boas para os seus filhos, quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo, aqueles que o pedirem, mostrando então que o Espírito Santo é praticamente a mesma coisa que Deus, ou como Jesus chamava, de Pai, ou Pai Celestial. Uma forma de Jesus falar de Deus que é praticamente inexistente no Velho Testamento e totalmente revolucionário para a época. Esse conceito é muito importante para a gente entender o Espírito Santo quando a gente for comparar isso com outras religiões e ver esses ensinamentos de outras religiões. Esse conceito de Espírito Santo como uma parte de Deus que preenche todos os seres humanos é algo totalmente inexistente na literatura judaica antes de Cristo. Porém,
Esse conceito aparece em várias culturas e tradições antigas e isso provavelmente vai deixar vocês abismados. Porque assim, como a gente é nascido, geralmente a maioria aí, dentro de uma sociedade cristã, nós temos a visão de estudar apenas aquilo que nos convém. E aí considera-se todo o restante loucura, maluquice, mentira. Só que na verdade não é assim. Eu, como um estudante de ciência da religião, tenho uma coisa que eu amo fazer, uma das matérias que eu mais gosto é a religião comparada. E nós encontramos muitos conhecimentos semelhantes, muitas narrativas, muitas explicações sobre Deus, sobre o universo parecidas. E o Espírito Santo, esse conceito que Jesus trouxe para a Terra, dentro de seu povo, da sua sociedade, não é exclusivo dele, não é exclusivo do cristianismo. Na Grécia Antiga, pessoal, em 500 anos antes de Jesus vir para a Terra, Sócrates, aquele famoso filósofo que era mestre de Platão, ensinava sobre o conceito da anima mundi, ou alma do mundo, onde fala sobre a existência de uma força suprema e invisível que permeia toda a natureza, todas as criaturas, plantas e seres humanos. A anima mundi seria uma consciência suprema na qual existe dentro de todos nós, que está organizando toda a matéria e dando vida a todos nós. Para quem não sabe, Sócrates, por divulgar esses ensinamentos na Grécia Antiga, ele foi preso e condenado à morte porque ele estava levando os jovens à perdição, porque essa ideia de uma anima mundi é completamente oposta à ideia dos deuses gregos, Zeus, Atenas, Ares, que eram os criadores de tudo. Sócrates foi preso, condenado à morte e teve que beber veneno para não ser morto. Anima mundi aparece então em alguns textos escritos por seu discípulo Platão, em A República e no Timeu, onde a anima mundi é mostrada como o princípio do cosmos, a fonte da consciência ou uma inteligência infinita que existe no universo. De onde partia, olha isso, todas as almas individuais que existem nos seres humanos. Estão percebendo as semelhanças? Como, por exemplo, na Índia, uma das civilizações mais antigas a aparecer e se desenvolver no planeta Terra, os Vedas na Índia deram origem ao hinduísmo. E além da sua crença, da sua adoração e culto a seus vários deuses, pouca gente sabe, mas o hinduísmo antigo e também nos dias de hoje tem a crença em algo além dos deuses. Nos textos Upanishads, que são de mais de 2000 anos antes de Cristo, contém explicações sobre os Vedas, textos de 3000 anos antes de Cristo. Brahman seria uma espécie de consciência infinita e eterna que não muda, a unidade por trás de tudo o que existe, a essência de cada indivíduo, segundo os próprios Upanishads, os textos da antiga civilização védica da Índia. Brahman seria algo que está dentro do homem, onde cada pessoa teria o seu Atman, a parte essencial do indivíduo, que é um pedacinho do Brahman, dessa força vital que permeia todos nós, como se fosse a essência espiritual de cada um. Para quem não sabe, o hinduísmo tem em suas tradições muito da espiritualidade. E o hinduísmo, pessoal, assim como o cristianismo também, tem ensinamentos para fazer o ser humano conseguir acessar essa consciência, esse eu interior, essa essência espiritual de cada um. E 500 anos antes de Cristo, na própria Índia, começa a aparecer a figura de Buda, um príncipe que abdicou de tudo para viver entre os pobres da Índia, onde ele começou a querer fazer isso e então começa a divulgar uma nova forma de conseguir alcançar essa essência espiritual, essa consciência divina que existe dentro de cada um. Buda então começa a divulgar uma nova filosofia de vida, novos ensinamentos, uma nova forma de alcançar isso através do que ele chamou de caminho do meio, sem fanatismo, sem muita loucura, mas também cumprindo os deveres para alcançar esse estado de consciência, onde ele faria acontecer sobre si a iluminação espiritual, lhe fazendo entender seus caminhos. É isso que diz a tradição budista. Através da meditação e outras práticas, ele ensinava a fazer isso através do equilíbrio dos 7 chakras, os 7 centros de energia que cada ser humano tem, que juntos nos fariam alcançar o Nirvana, um conceito exatamente idêntico ao conceito de Jesus do reino dos céus,
que não é um lugar. Como eu disse, através da união dos chakras masculinos e femininos dentro de cada ser humano. Agora, o taoísmo, pessoal. Na China, esse mesmo conceito de Espírito Santo, consciência cósmica que está dentro de cada ser humano, também existia na China. Dentro do taoísmo, conhecido como a alquimia chinesa, uma vertente da antiga sabedoria da China, eles acreditavam em Shangji, uma palavra que significa Altíssimo, Deus Celestial, bem semelhante ao Pai Celestial, que não é um ser pessoal, mas sim uma força cósmica, uma força suprema da natureza, uma consciência elevada que está além dos deuses chineses. Eles também acreditavam em vários deuses, só que essa força cósmica, esse Shangji, além de tudo isso, que é responsável por organizar toda a natureza, a fonte de toda a essência que também está dentro de nós. E o taoísmo seria o caminho do Tao, o caminho de conexão, o fluxo da natureza, onde o ser humano consegue se colocar no seu caminho, no caminho da sua essência espiritual, para conseguir entender seu propósito na vida e cumprir o que veio fazer aqui. Ensinamentos do taoísmo, da alquimia chinesa. Eu adoro esses estudos esotéricos espiritualistas. Quem segue o canal aí sabe disso. Se vocês lembram, pessoal, de como Jesus fala em Lucas, onde ele diz que o Espírito Santo é o próprio Pai Celestial, é basicamente o mesmo conceito que aparece em todas essas culturas aí. Tudo isso mostra pra gente algo que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Jesus falava de Deus, do Pai, como essa força cósmica, esse Deus cósmico que existe além do tempo, espaço, no cosmos mesmo, e no qual o seu espírito existe dentro de cada ser humano e nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. O ser humano aqui na Terra, ele pode ir vivendo a sua vida, aprendendo coisas, passando por situações que vão fazer ele ter traumas, crenças limitantes que nos afasta da nossa essência espiritual, do nosso Espírito Santo. E assim as pessoas se perdem, se corrompem, param de entender os seus caminhos. As pessoas ficam apenas vivendo sem saber o que fazer, entrando em áreas erradas na vida, fazendo coisas ruins para as outras pessoas. Aí o fanatismo acontece. A gente, segundo essas tradições, se afasta da nossa essência espiritual, do Deus que está dentro de cada um de nós. Começamos a tomar decisões erradas, fazer coisas ruins, ir para caminhos errados e, na pior das hipóteses, as pessoas vão ficando corruptas, vão querendo roubar, vão fazer coisas ruins para elas mesmas e para os outros. O pecado que Jesus falava são coisas que afastam a pessoa dessa tal consciência divina, desse tal Espírito Santo, como ele dizia, que está dentro de cada um de nós. O conceito de Espírito Santo que está no Novo Testamento é completamente oposto ao conceito de Deus, Javé, Jeová e Yavé, porque no Velho Testamento mostra-se que Javé, Jeová e Yavé, ele era um ser pessoal, às vezes espiritual e tal, mas pessoal, uma figura com forma, que vem para a Terra em alguns momentos, que tem ciúme, que tem sentimentos de raiva, vingança sobre o ser humano. No livro de Números, expulsa de seus acampamentos doentes como leprosos, pessoas que têm gonorreias, para que elas não contaminem o meio onde ele vive, enquanto Jesus, segundo a tradição cristã, veio para a Terra e curou leprosos, curou pessoas. Ele falava dessa força cósmica e consciência divina que existe dentro de cada um de nós, que é puro amor, compaixão, perdão, que não tem raiva de seus filhos, porque afinal todos nós somos parte de Deus. Da mesma forma que Jesus falava de Espírito Santo, essas outras culturas falavam. O hermetismo, ensinamentos dados aos egípcios pelo deus Thoth, que depois foi conhecido e adorado como Hermes Trismegisto, ele fala da mesma coisa, uma consciência suprema no universo que existe dentro de cada um de nós. E quer saber o que é mais louco? A ciência moderna, pessoal, alguns neurocientistas como Joe Dispenza, que buscam entendimentos profundos sobre o inconsciente humano, afirma que quando o ser humano consegue ajustar a sua mente, ter uma mente equilibrada, ele consegue alcançar camadas da mente, frequências de pensamento elevadas que vão lhe fazer entender coisas sobre a vida, para lhe fazer se conectar com realidades que ele pode alcançar, onde manifestações
manifestaria criatividade, ter ideias, insights sobre coisas que ela antes nunca pensou. E essa seria a definição de gênio. Uma pessoa que conseguiu alcançar camadas da mente que são inacessíveis para o nível de pensamento comum. Que fizeram isso após aprender alguma coisa que algumas outras pessoas não sabem fazer. Formas diferentes de falar de algo que o ser humano consegue fazer. A ciência com essa explicação científica, as culturas antigas, mestres do passado falando disso como explicações mais espiritualistas, espirituais, mas sempre com forças invisíveis que atuam dentro de nós, no nosso inconsciente. Esse Joe Dispenza, para quem não sabe, é um neurocientista, médico, um cara que é tipo ciência. E ele fala que quando o ser humano consegue equilibrar a sua mente, ele consegue visualizar seu propósito na vida, entender seus caminhos, ele se conecta com o que ele chama de eu extradimensional. E aí você me pergunta, Renato, mas o que esses caras, como que esse pessoal falava pra gente conseguir fazer isso? Porque é algo muito bom pra nós, pessoal. Vão nos ajudar a entender nossos caminhos, nosso propósito, ver novas possibilidades para nossa vida, vai nos ajudar a ter novas ideias, novos entendimentos, clareza sobre a nossa vida, para que a gente consiga entender os caminhos que precisamos ir em direção ao progresso ou entender algumas situações dentro da nossa área de atuação que vão nos fazer alcançar os resultados que a gente quer. Seria assim que a genialidade de cada ser humano se manifesta para que ele consiga realizar o que quer, se conectando com a sua criatividade genuína, que segundo a ciência vem dessa explicação mais científica, segundo esses povos antigos vem do espírito interior de cada um. E como que é dito nas tradições antigas, como o que eles ensinavam para o ser humano conseguir fazer isso? Através do equilíbrio dos 7 chakras, dos 7 centros de energia que cada ser humano tem, que você tem, que eu tenho, através do pensamento e da mente, pessoal. E esse cientista, Joe Dispenza, um médico, ele diz, eu vou mostrar a foto para vocês do que eu li do livro dele, tá? Como Ser Sobrenatural, que eu tenho aqui, ó, quem quiser ler, olha só. Vou colocar a imagem aí pra vocês. Ele fala aqui, pessoal, desses centros de energia. O cara é um neurocientista e médico, beleza? E o pessoal das civilizações antigas falavam dessa coisa de chakras, como era conhecido na antiga Índia. Segundo eles, existem os chakras masculinos e femininos, que a união desses opostos é o que faria acontecer a iluminação da mente, o acesso à consciência do Espírito Santo. O taoísmo, o Yin e Yang, tem exatamente esse conceito, a união dos opostos para acontecer a manifestação da consciência suprema dentro da pessoa. Ah, Renato, mas isso Jesus não falou. Na Bíblia isso não tá. Mas quando a gente pega o apócrifo de Tomé, que não entrou na Bíblia por outras razões, Jesus está lá falando com alguns discípulos e os discípulos perguntam, no apócrifo de Tomé, como entraremos no reino dos céus? Então Jesus diz o seguinte, quando fizerdes do 2 um, o que está em cima como o que está embaixo, do macho e fêmea, um só o mesmo, então entrareis no reino dos céus. Um estado de consciência é o que seria o reino dos céus, que nos conecta com o próprio Espírito Santo dentro de nós, pessoal. Isso que é o reino dos céus. Isso que é o Nirvana que Buda falava. A consciência do seu espírito, como essas tradições antigas diziam, funcionando dentro de si para lhe dar ensinamentos, para lhe fazer entender seus caminhos, tudo isso que eu disse para vocês. Porém, por que isso não está na Bíblia? Após a vinda de Jesus para a Terra, várias vertentes do cristianismo começaram a surgir. Os apóstolos se separaram e foram cada um indo para cada um dos lados ali no Império Romano. Os apóstolos que foram para o mundo greco-romano, para a Grécia, para Roma, eles deram origem a discípulos por lá. Os apóstolos que foram para o Egito, para a Ásia, deram origem a discípulos em outros lugares. Os apóstolos, discípulos que foram para a Grécia e para Roma, e ali eles começam a ter discípulos e esses caras foram se tornando bispos lá em Roma, dando origem aos líderes futuros da igreja. Só que esses caras não conheceram e não tiveram acesso ao que outros apóstolos de Jesus falavam em outros lugares. Por isso, esse lado de Jesus mais esotérico, espiritualista, não foi para a Bíblia, porque quando os caras que foram formar a Igreja Católica estavam compilando os livros para fazer parte do Novo Testamento, eles não conheciam esse lado e falavam, isso aí é tudo mentira, quando na verdade não era. Era só ensinamentos de Jesus que outras pessoas tiveram sobre outras perspectivas, até porque Jesus ensinou muita gente e várias pessoas tinham conhecimentos diferentes de Jesus que algumas pessoas não tinham. O que você pensa sobre tudo isso? É loucura? Bom, seja bem-vindo ao Saber Mais,
Esse é o canal que falamos sobre essas comparações de religião e espero que você tenha gostado. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, é o seguinte: dentro do conhecimento da alquimia, um conhecimento milenar, todas essas questões de chakras, de Espírito Santo, de força suprema do universo, de consciência cósmica, para a gente entender nosso propósito, se conectar com essa tal iluminação da mente para nos fazer entender nossos caminhos, nos fazer acessar nossa criatividade. Todos esses conceitos que eu falei aqui para vocês ao longo do vídeo são ensinamentos que existem dentro do conhecimento da alquimia, pessoal, que eu estudei e hoje ensino isso. Mas como é algo novo para a maioria de vocês, eu preparei um videozinho rápido para te explicar um pouco mais sobre tudo isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário. Vai ali nos comentários, clica no link que você vai ter acesso a esse vídeo bem curtinho para você ver e ficar um pouco mais por dentro de tudo isso. Se você gosta desses assuntos, comenta aqui sua opinião sobre tudo isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos se você gosta de história, de conteúdos de religiões, essa parte mais esotérica, porque eu gosto também desses assuntos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, pessoal. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.